Tempo agora para ouvirmos Sua Excelência o Presidente da República. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Presidente do Clube de Jornalistas, ilustres premiados, também prezados, associados e apoiantes do prémio, caras amigas, caros amigos. Em primeiro lugar, queria felicitar um por um, brevemente, os premiados de hoje e agradecer ao inspirado júri dos prémios Gazeta. Felicitar Virgílio Azevedo pela sua essencial reportagem que tanto influenciou o curso dos contactos entre Portugal e Estados Unidos da América acerca do contencioso ambiental nas lajes. Muito daquilo que se viveu, e bem, nos últimos anos, teve a sua marca. Felicitar Mário Rui Cardoso pela sua evocação do Maio de 68, que tanto me diz, e à minha geração, na altura na universidade, que vivemos intensamente o que, na verdade, foi o começo do fim do gaullismo enquanto poder executivo, mas, sobretudo, uma viragem de comportamentos e de costumes que permaneceria duradoura e generalizada. Felicitar Vítor Bandarra de um lado e Ana Luísa Rodrigues do outro, o primeiro pela reportagem tão incisiva e desmistificadora sobre a comunidade cigana e os preconceitos excludentes que continuam a rodeá-la, e a outra pela reportagem tão inesperada e pedagógica sobre os portugueses que viveram em campos de concentração nazis. Felicitar Paulo Novaes por uma fotografia cujo mérito involuntariamente também é meu, na piscina fluvial de Mosteiro, e que é, na situação, no momento, na perspectiva, na cor, na luz e na expressão daqueles documentos que acontecem uma vez na vida. Felicitar Diogo Cardoso e Sofia da Palma Rodrigues pela reportagem sobre os moçambicanos agricultores devastados pela tragédia do ano passado, impressionante e apelativa. Felicitar o Notícias de Gouveia, de 105 anos, um resistente que já conheceu 3 regimes políticos e faz o que a nossa imprensa regional e local faz como ninguém: ligar quem cá fica e quem lá fora, faz de outros Portugais todos os dias uma realidade. E com dificuldade, Sobretudo nestes tempos em que se fala muito de centralização, é tão importante que ela chegue também à comunicação social. Felicitar Ricardo Esteves Ribeiro pela sua série devotada a não deixar esquecer um tempo suspenso há tempo demais, tão perto e tão longe de nós, perto na geografia e longe nas prioridades. E dizer-lhe que eu percebo perfeitamente o que diz sobre a loucura. Eu não conheço nenhum verdadeiro jornalista que não tenha alguma coisa de loucura. Nunca conheci e não conheço. Felicitar António, que conheço do dia a dia ininterruptamente, de 1974 até 1981. Isto é, mais de 350 semanas de convívio, com a sua imagem transbordante, o seu humor inigualável, o seu traço virtuoso, em suma, o seu gênio contagiante. Além do mais, um amigo de combates partilhados. Para todos, um abraço muito grato, para a Ana Luísa e a Sofia, um beijinho também. A segunda palavra destina-se ao Clube de Jornalistas e aos apoiantes dos prémios Galp, Santander e Pestana. De facto, há uma pequena originalidade que aqui foi apontada, mas só revela a preocupação de isenção de um desses apoiantes, na medida em que apoia
sem propriamente estar preocupado quanto às consequências e à concretização, isso aplica-se a todos, dos prémios em si mesmos e, sobretudo, dos premiados e da sua liberdade jornalística. Ao eterno Mário Zambujal, que é eterno, de facto, é eterno. Eu era adolescente, não havia ainda a categoria social da juventude, e ele já era um consagrado. Eu envelheci e ele continua consagrado, rejuvenescido. Não sei bem como é que isso acontece, mas é um facto. Mas eu queria agradecer-lhe a coragem da sua luta, que é a nossa luta, pela liberdade de imprensa, pela comunicação social livre e independente, e nessa medida hoje, tanto ou mais do que noutros tempos, pelo Estado de Direito Democrático. Aos demais associados do clube, uma palavra especial para o José Carlos Vasconcelos, empenhados na mesma luta. Dessa luta ando a falar há mais de 3 anos. Parece quase uma fixação ou uma projeção de um passado intensamente vivido. E tenho dito o óbvio, que sem uma comunicação social forte, económica e financeiramente viável, não há comunicação social livre e independente, nem democracia forte em Portugal. Passou agora o tempo pré-eleitoral longuíssimo, durante o qual poderia parecer controlo pelo poder político qualquer medida, mesmo geral e abstrata, mesmo indireta, porque dirigida, por exemplo, aos leitores, aos ouvintes, aos espectadores, à comunidade em geral. Agora que o ciclo é outro e está a começar, é tempo de incentivarmos as associações de imprensa a reapresentarem as suas propostas ao Parlamento. Têm-no feito ano após ano. É esta ocasião, antes da entrada do Orçamento de Estado e antes do início do debate parlamentar, de regressarem à teimosia dos anos anteriores. É tempo de se procurar soluções que garantam a liberdade e a democracia, fortalecendo a comunicação social, a clássica e a nova. Todas. É tempo, concordo, de refazer debates. A Presidência da República, ela própria, cedeu a Cidadela de Cascais para um debate a promover pelo Sindicato de Jornalistas sobre esta temática. Mas têm de ser debates mais amplos e mais profundos e que envolvam a comunidade. Os portugueses têm de perceber que isto toca, de facto, no essencial da democracia portuguesa. Nós temos a mania de dar como adquirida a democracia em Portugal. E muitos de nós têm repetido há anos que nada é definitivamente adquirido. Tem de se construir todos os dias. A liberdade de imprensa tem de se construir todos os dias. A liberdade dos jornalistas tem de se reconstruir todos os dias. A capacidade de afirmação dessa liberdade a todos os níveis na sociedade portuguesa tem de ser obra de todos os dias. Porque se não for obra de todos os dias, criam-se vazios por onde entrará o que não defende a democracia, o que não defende a liberdade, o que não defende o pluralismo, o que não defende a liberdade de imprensa e de expressão. E depois é preciso sugerir pistas, encontrar caminhos. No entanto, eu queria acrescentar hoje uma terceira palavra de esperança. Eu sou um otimista, realista, mas sou um otimista. Eu penso que os apelos de muitos parecem ter encontrado eco, desde logo, em alguma comunicação social, que acordou ou reacordou para o problema e começou a agir. A iniciativa do público,
com as assinaturas para os universitários finalistas, ou em vias de saírem das escolas, com o apoio de mecenas altruístas e atingindo milhares de leitores, é um primeiro passo, é um passo pioneiro, mas que aponta caminhos, aponta trilhos a outras instituições, a fundações. Eu lembro-me sempre, e há já alguns anos, sendo presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, o professor Ferrer Correia, ele ter considerado como um problema crucial o da comunicação social livre e independente na democracia portuguesa. E organizou um grande debate na Gulbenkian sobre este tema. Há talvez uns 20 anos, ou perto disso. A situação estava longe de ser tão crítica como é hoje. E, portanto, o apelo também o dirijo às fundações, às instituições que têm uma capacidade de iniciativa, de debate, de reflexão, e por igual aos poderes públicos. Mas sente-se um sobressalto cívico a surgir na sociedade portuguesa. Um sobressalto que em muitos casos é de queixa. É raro passar-se uma quinzena ou um mês sem me chegar um comunicado de trabalhadores, de conselhos de redação, de plenários, ou apenas de vozes isoladas sobre casos concretos que vão da imprensa local e regional até à imprensa nacional, passando pela rádio e chegando à televisão. Mas, por outro lado, esse sobressalto cívico faz-me chegar também, por exemplo, de um grupo de imprensa, um conjunto de pistas ou fórmulas para recuperar muito do porte pago na parte em que desapareceu. Outras formas de incentivo geral e abstrato e, por isso, insuscetíveis de manipulação pelo poder político e com aprovação parlamentar, mas que cheguem a tempo. Que cheguem a tempo. Esta dinâmica não pode parar. Porque no equilíbrio entre as mensagens que chegam e que são de crise agravada e as mensagens que chegam e são de esperança e de apresentação de fórmulas de solução, não pode haver aqui um desequilíbrio para o primeiro grupo de mensagens. Senão, quando chegar a resposta ao sobressalto cívico, é tarde. É tarde. É tarde porque se perdeu o tempo de debate. É tarde porque se perdeu o tempo de reflexão. É tarde porque morreram mais uns tantos órgãos de comunicação social. É tarde porque se depreciou o estatuto dos jornalistas. Na sua precariedade, na sua rotação, na dificuldade de poderem olhar para o futuro a médio e longo prazo. E cerimónia após cerimónia, ouvimos aqui premiados, num ano, premiado na fotografia a dizer, para o ano estarei desempregado. Este ano, premiados naquilo que é a introdução de uma nova forma de comunicação social, talvez para o ano, quem sabe, estaremos a ver o nosso projeto parado ou suspenso ou a ter de esperar por dias melhores. E nada disso é muito bom para a democracia portuguesa. E nada disso augura grande futuro à democracia portuguesa. E depois não dá para ter surpresas quando esses vazios são preenchidos. Não dá. Porque a pré-história dessas surpresas é antiga. Mas eu, apesar de tudo, tenho esperança. Tenho esperança.
Tenho esperança porque sei da capacidade de recriação dos jornalistas, da capacidade de recriação da comunicação social portuguesa, do peso que existe e do militantismo que existe de quantos acreditam que se trata de um pilar essencial da democracia portuguesa. Não basta a democracia institucional, não basta a democracia no respeito das suas formas, é preciso depois a vivência democrática. Eu acredito que o sobressalto cívico vai ter corolários. Vai ter corolários e tem de ter, porque se trata não de uma questão corporativa, não de uma questão setorial, mas de uma questão de democracia na sociedade portuguesa. E seria imperdoável que a democracia, que tanto tempo demorou a criar, pudesse sofrer na sua afirmação cívica, social, comunitária, pela incúria no domínio da comunicação social. Isso não vai suceder, tenho a certeza. Enquanto durar a coragem do clube de jornalistas e a coragem daqueles que se apaixonam pelo jornalismo, se apaixonam por essa missão cívica, a democracia não morrerá em Portugal.